o pastor Joseph Prince. Muitas vezes, Israel ia para uma terra e pedia permissão, e até mesmo se bebessem das fontes daquele lugar por onde eles estavam passando, eles pagariam por aquilo. Mas o inimigo se recusava a dar passagem para eles, e não só isso, o inimigo se levantava e lutava contra eles. E quando eles se protegiam, como acontece com Israel agora, eles se defendiam e conquistavam a terra. Está me ouvindo? Amém? Esse é um princípio, nós não saímos por aí brigando, procurando problema. Eu vou lutar com você, por quê? Porque eu estou precisando de mais terras. Vamos lutar, ok? Isso se chama estupidez. Ok? Não faça isso. Amém? Mas, olha, somente por estar vivo, você vai ter lutas. Você tem um inimigo que te odeia, que é o diabo. Ele te odeia. Amém? E olha isso. A presa era dividida em quantas partes? 2. Entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, é a primeira parte. Os que saíram à guerra, amém? A lei da guerra dizia que esta presa era dividida em 2. Para os que iam para a guerra e toda a congregação. A congregação também recebia. Então olha isso. Se você entender essa passagem hoje, estamos aqui pregando sobre a lei. Se entender isso do livro de Números, você vai ser abençoado. Porque, escute isso, ninguém prega sobre isso. Ninguém fala isso nos canais de televisão e em nenhum livro por aí. Ninguém. Se alguém falar disso no futuro, você sabe de onde saiu. Você é abençoado. Se você entender isso, sabe, nós não vamos ficar batendo no peito. Eu só estou brincando, ok? Temos que ser humildes. Como o pastor Mark. Como Jesus, melhor ainda. Então, 2 metades. A presa era dividida em 2 metades. Uma para aqueles que iam para a batalha. A primeira parte era para aqueles que saíam à guerra. A segunda metade era para aqueles que não foram à guerra. O resto da congregação. Geralmente, quem vai para a guerra não é tanto em números como aqueles que ficaram para trás. A congregação, ela é maior, certo? Estou certo? Ok, mas os 2 recebiam o mesmo. Tem um princípio aqui. E aquilo que a pessoa recebia era para o benefício de todos. É o princípio da igreja. Se o pastor Prince passa tempo com a palavra de Deus, não se esqueça, eu perguntei isso para o Senhor. Se eu passo tempo com o Senhor e recebo uma verdade, não é somente para mim. Deus me falou que é para beneficiar a todos do corpo de Cristo. Eu falo para você para que todos sejam beneficiados. Todos possam falar disso. Muitos anos depois, um homem segundo o coração de Deus chamado Davi, sabe, atacou o inimigo porque o inimigo os atacou primeiro e eles levaram as crianças e as esposas de todos os valentes e fugiram. E Davi disse isso em 1 Samuel 30, porque os homens dali estavam dizendo, depois que recuperaram as esposas e pegaram os despojos, eles lutaram contra o inimigo e pegaram muito mais do que tinham antes. Recuperaram as famílias também. Então, alguns deles falaram, olha, não vamos dar nada para aqueles que não quiseram vir conosco porque estavam cansados, afadigados, no ribeiro de Bessol, que é interessante porque Bessol é Boas Novas. Não atravessaram as Boas Novas, não pagaram o preço, não oraram conosco, não foram conosco, certo? Nada para eles. Porém, Davi disse assim, não fareis assim, irmãos meus, com o que o Senhor nos deu, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Certo? Que coração lindo, isso já era a lei. Amém? Para todos se beneficiarem. A bênção para uma pessoa é para beneficiar a todos. Olha, se você recebeu algo, e todo mundo sabe que a nossa batalha, muitas vezes é para estudarmos a palavra de Deus, porque você está obtendo tesouros, mas tem forças de distração, forças que tentam te impedir de passar tempo com a palavra. E se eu perseverar, se eu trabalhar, então a obra de um homem que produz algo, produz despojos, não é só para a pessoa que estudou, mas é para todo o corpo de Cristo. É o primeiro princípio que aprendemos. Certo? A presa tinha que ser dividida não só para quem trabalhou, não só para quem serve na igreja, deve ser distribuída para todos. Mas, escute esse mas. Essa parte eu falo, sabe? Eu queria só me assentar e pregar a mensagem de um outro pastor que ele pregou anos atrás.
Eu ia ter muito para falar, pegava um aqui e aquele outro para este domingo. Mas todo domingo eu tenho que ter algo para falar para vocês. Porque vocês são famintos. Sabe, a sua fome é como alguém que não come um prato, mas come 10. Nada de 10, alguns 15. Certo? Então, voltando para a lei da presa, a lei da pilhagem, divide em duas metades, para aqueles que foram para a guerra e para a congregação. Quem não foi para a guerra, então, se beneficiava. Estou certo? Não saíram para a guerra, mas se beneficiaram. Eu posso falar isso? Mas, e este foi o mas que me libertou. Eu ia falar isso na reunião de líderes. Eu queria falar isso, na verdade, numa reunião futura para os líderes da igreja, sabe? Mas o Senhor colocou isso no meu coração tão forte. Eu até falei para Esther, eu não queria dar essas passagens para ela, porque eu queria falar isso com os líderes. Então Deus acha que todos vocês são líderes, para eu pregar isso. Amém? Olha agora o verso 28. Então para o Senhor, duas partes. Então para o Senhor tomarás o tributo. O Senhor também tem a sua porção. Como o princípio do dízimo, quando você recebe, o Senhor vem primeiro. Você o honra porque você não teria vencido a batalha sem o Senhor, irmão. A peleja é do Senhor, a vitória é sua, o despojo é seu, a pilhagem é sua. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja. Agora a primeira parte, dos homens que saíram para a guerra. Esta era a parte deles, o quanto tinham que dar para o Senhor. Ok? Olha isso. De cada 500 uma alma dos homens e dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar. Para quem daria? Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada ao Senhor. Viu isso? Olha, Deus disse, divida o despojo, não se esqueça, é o Senhor falando. Divida o despojo em duas metades. A primeira parte é para aqueles que saíram à guerra. A segunda parte para a congregação. E olha, para aqueles que saíram para a guerra, a parte deles, de tudo que conquistaram, seja ovelhas ou bois, sabe? Talvez era ouro, algo assim. Era um de cada o quê? 500. Agora guarda isso aí, um de cada 500 almas. Diga. Muito bom. Isso aqui é muito simples. Um de cada 500, é só se lembrar disso, pronto. Para quem isso era dado? Era dado ao sacerdote Eleazar, como oferta alçada do Senhor. Uma das ofertas ao Senhor era a oferta alçada, que era a oferta taruma. E tinha uma outra oferta chamada oferta movida, que era a tenufa. E a tarufa, a oferta alçada, uma das melhores ofertas, que era dada ao Senhor. Então, era dada ao sacerdote, entendeu isso? Certo? Agora vem uma pergunta. A pilhagem era dividida em duas partes. A primeira parte para aqueles que saíram à guerra, os que lutaram e pegaram o despojo, certo? Quanto recebiam? Um de cada eles davam 500, lembre-se disso. E davam para Eleazar, que era o sumo sacerdote, que era a pessoa na época mais perto do próprio Deus. Entendeu? Agora vamos para a segunda parte. Aqueles que ficaram, que não foram para a guerra, mas recebem o benefício. Certo? Vamos ler isso. Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada 50 dos homens. Um de cada 50. Um de quantos? 50. Daqueles que foram para a guerra, primeira parte, um de cada 500. E aqueles que ficaram e não foram para a guerra, tinham que dar o quê? Um de cada 50. Para. Quem recebe mais? Quem foi para a batalha? Ou os que davam um de 50 ou os que davam um de 500? Eu não sei se a sua matemática é tão ruim quanto a minha, mas eu vou te mostrar quem ganha mais. Os que deram um de cada 500 ficavam com mais, ou aqueles que davam um de cada 50? Um de cada 500, o segundo grupo, certo? Dava 10 vezes mais. O segundo grupo, que era os que ficaram em casa, tinham que dar 10 vezes mais. Ficavam com menos do que aqueles que foram para a guerra. Eles recebiam muito mais.
E o Senhor falou isso comigo. Muitos se beneficiam. Isso é muito, sabe? E fico até com vergonha de falar isso com você, mas eu ia falar isso numa reunião de líderes, algo assim, por causa de como essa revelação veio. Eu fiquei dizendo, Senhor, sabe? Essas pessoas, sabe, elas nem se preparam, só pegam a minha mensagem. Eu tenho essas mensagens, sabe, 50 mensagens ou 100 mensagens, algo assim, e eles escutam e ficam pensando, o que eu vou pregar hoje? Ah, vou pegar essa. E pregam. Isso não é nada bom, eu disse. Eles não podem fazer isso. Eu falei tudo isso para Deus, eu disse para Ele como eu me sentia. Eu me tornei por um momento carnal, sabe? Eu fiquei pensando em tudo isso. E o Senhor me mostrou isso e disse, sim. Tudo que você ensina, tudo que você prega, as suas batalhas, que você vence, lutando na palavra, não é só para você, mas é para todo o corpo de Cristo. Mas, filho, porque eu dei para você, se alguém prega a sua mensagem sem tomar posse, não vai conseguir ver. A sua intimidade comigo, comparada a deles, é muito diferente. Você entendeu isso? Aquele que recebe a revelação, mesmo a revelação sendo para todo mundo, ele tem mais. Porque é dada para Eleazar, que representa o quê? Intimidade com Deus. E no processo, se torna íntimo de Deus. Bem, e as pessoas que não foram para a guerra? Aqueles que davam 1 de cada 50. Ok? Aqui diz, mas da metade dos filhos de Israel tomarás 1 de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas. Aham, eles não davam para o sacerdote, mas davam para os auxiliares dos sacerdotes, aqueles que serviam, ajudando os sacerdotes, que eram os levitas. Não ia mais alto. Não ia mais alto. Ou seja, eram as pessoas que trabalhavam. E olha, aqueles que trabalham na palavra é um tipo de batalha que nós estamos envolvidos, não lutamos contra pessoas. Pastor, escute, olha uma coisa. Teve uma pessoa que tentou pegar a minha vaga no estacionamento e eu tive que lutar contra ela. Não, irmão, isso também está na categoria de estupidez. Amém? A nossa batalha é espiritual. Eu disse a nossa batalha é espiritual. Uma batalha pode ser também assim, você não está com vontade de servir ao Senhor, isso é uma batalha. Mas você luta contra essas forças em nome de Jesus e ainda serve ao Senhor. Luta contra o cansaço, luta contra as dores. E a força que Deus dá é maior do que antes, que você tinha antes disso, deste cansaço. Estão me ouvindo? O que serve ao Senhor está lutando, está na batalha, numa guerra espiritual, sabia? Alguns nem querem servir, sabe, porque tem que ter tempo, é verdade. Usam todo o tempo que tem para eles mesmos, sabe, mas tem aqueles que dedicam seu tempo para o Senhor. Estão fazendo para abençoar, para que todos possam se assentar e desfrutar do culto, sabe, enquanto eles estão ali na batalha. E o benefício? Olha, o benefício é para todo mundo, mas eles conseguem uma intimidade com Deus que o resto não tem. Todos nós estamos perto de Deus, mas tem gente tão perto como João, que o resto não tem. Está parecendo conferência para líderes. E não vão mais alto do que os levitas. A oferta não vai mais alto. Enquanto aqueles que foram para a batalha dão 1 de cada 500 e a oferta era dada ao sacerdote. Quem estava mais perto de Deus. E eles davam a sua oferta para quem? Para o servo, só isso. Está me ouvindo? E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote como o Senhor ordenara a Moisés. Tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Marta ocupada servindo ao Senhor. Eu acabei de falar daqueles que servem. Servir com os olhos no Senhor, pensando sempre nele. Você serve olhando sempre para o Senhor, mesmo preparando, sabe, tudo para as crianças. Ministério infantil, ou você trabalha com os jovens, ou você trabalha com o diaconato, organizando tudo na igreja, tudo o que você faz é para o Senhor. Quando alguém te trata mal, você diz para o Senhor, é para ti, Jesus. O seu coração está em Jesus?
Amém? E você diz, eu não estou fazendo para o homem, mas para o Senhor. E você serve ao Senhor servindo pessoas. Você está com o Senhor. Tem pessoas que servem, estão servindo, mas porque são pagos para isso. E quem recebe é muito difícil saber se está fazendo pelo dinheiro ou para o Senhor. Certo? Mas nessa igreja todos servem ao Senhor. Eu sei, eu os conheço, eles vão além do pagamento. Amém? Então nós temos essas mulheres que serviam ao Senhor. Uma delas servia ao Senhor de acordo com a sua mente. Marta, ela foi para a cozinha pensando o que Jesus gosta. Eu acho que ele está cansado, ele está precisando disso e daquilo, tanta coisa para fazer, os discípulos também estão com ele agora. E eu sei muito bem que Pedro come muito, meu Deus. Até o pastor Lawrence veio hoje com aqueles músculos tão grandes. Esses pescadores têm um apetite muito grande, eu não sei o que fazer, eu não sei o que cozinhar, porque ele veio hoje. Ele podia ter me avisado, eu teria preparado algo. E saiu de lá irada com a irmã que estava aos pés de Jesus, olhando para ele, ouvindo suas palavras, estudando o Senhor, recebendo do Senhor, não dando ao Senhor. Então, uma estava tentando entender a mente do Senhor. A outra, na verdade, estava aprendendo a mente do Senhor. Quando finalmente as duas estavam servindo, quem servia melhor? Aquela que servia de acordo com a sua própria mente ou a que servia de acordo com a mente do Senhor? Sim, ela ouvia os segredos do Senhor. Então, é a figura de alguém, mesmo estando assentado, em uma batalha espiritual. Batalha com os poderes das trevas que estavam tentando tirá-la dali, e o diabo até mesmo usou, e nós sabemos que ele faz isso, usou a irmã mais velha para tentar tirá-la dali. E Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte e isso nunca lhe será tirado. Não será tirado como se tivesse uma força tentando tirar. Uma coisa é necessária. Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E o que era? Assentar aos pés de Jesus e ouvir suas palavras. Quando você aprende a se assentar e receber do Senhor, você vai receber algo para o seu ministério ou para, sabe, a sua igreja ou seu grupo, para os seus amigos, para a sua família. Mas lembre-se que o benefício não é só para você. Toda a manifestação do Espírito é para o proveito de todos. É para o proveito de toda a igreja. Mas, porque o Senhor deu para você, ou por você, você é o primeiro a se beneficiar. Com a revelação vem a intimidade. Olha, Marta viu a sua irmã, Maria, aos pés de Jesus. Mais tarde, ela viu aquilo que Jesus falou. Ele a repreendeu gentilmente e elogiou a irmã. E eu já preguei uma mensagem sobre isso, você conhece. No natural, na cultura do Oriente Médio, naquela cultura, você se assenta, quando alguém vem à sua casa, você se assenta e não serve, é muito ruim. Se você serve, Marta fez a coisa certa. E a sua mente é como a de Marta. Acha que isso é certo, mas quando o Senhor vem à sua casa, Ele quer que você receba dele. Por que você tenta dar a Ele? O que você pode dar a Ele? Foi Ele que pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou. E o que é o seu pequeno prato de arroz que você está tentando fazer? O que é o seu macarrão? O que é o seu hambúrguer? O que é isso para Ele? Então, quando o Senhor vier à sua casa, a melhor coisa a fazer é tomar dele. E quanto mais recebe dele, mais você vai honrá-lo. Porque o menor é abençoado pelo maior. Lembre-se disso, ok? E aqui temos Marta e Maria. Se Marta tentasse copiar Maria mais tarde, ela receberia o benefício. Ela podia copiar a sua irmã, mas escute, não vai ter o mesmo benefício de revelação direta que se recebe do Senhor. Mas escute bem isso. Não estou falando de receber sempre uma nova revelação quando você for pregar. Muitos nem querem mesmo estudar os frutos, as revelações que Deus deu para os homens de Deus e acabam tendo uma mensagem fraca e pobre. Pensando que sempre tem uma nova revelação. Não estou falando disso, não, nada disso. Estou dizendo que até mesmo aquilo que o Senhor me deu, amém? Pega, medita nisso, mas tome posse disso. Tem que ser uma revelação. Não pegue algo, depois prega sem ser uma revelação para você. Pare de levar verdades que não tocaram no seu coração. Se perdeu isso, volte ao Senhor e peça isso de novo para o Senhor, para que isso seja novo de novo. Amém? Posso ouvir um amém? Pegue, medite e receba isso, depois libere.
Olha, e às vezes estamos numa batalha espiritual porque o diabo está nos atacando. E alguns dizem, olha, Deus só extrai o que é bom quando a batalha vem porque você está fazendo bem, você está falando de Jesus, então a batalha vem. Não, em nenhum lugar da Bíblia limita as batalhas somente a isso. Mas a Bíblia diz isso, que algo acontece depois que você sofre um pouco, em 1 Pedro 5. Não diz que Deus te faz sofrer. Você vai ver quem te faz sofrer. Amém? E todos nós sofremos, como agora, se você está viciado, sabe, em drogas, ou até algum tipo de medicamento, algo assim, você sofre. Isso não é nada bom. Amém? Eu pensei em algo, isso não é nada bom. Não é nada bom, ok. E o Deus de toda graça, sabe, eu amo esse título, eu não sei você. O Deus de toda graça. O Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Deve ser uma canção. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de, diga depois de, 3 vezes. Não durante o sofrimento, mas depois de havermos padecido um pouco, esse Deus de toda graça vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. E não limite a palavra fortifique, mesmo o uso principal sendo espiritual. Fortifique aqui pode ser também no sentido físico. Então, Deus disse que tem um depois de. Depois de quê? Padecer. Então, para quem não sofre, essa promessa não é para eles. Mas o Deus de toda graça disse, depois do sofrimento, se prepare para ser aperfeiçoado. Se prepare para ter mais forças. Se prepare para ser mais estabelecido. Amém? Se estabelecer. Quem falar com você vai sentir que tem algo diferente em você. No ano passado, quando eu te vi, eu senti que você estava... Mas tem agora uma força em você. Você está mais estabelecido. Você agora está mais firme. Amém? Não é isso? Porque você passou por sofrimentos. Olha, e se você falar, pastor Prince, esse sofrimento vem quando você prega a palavra e você é perseguido. As pessoas gostam de espiritualizar tudo e até mesmo assim limitar as bênçãos de Deus. E as pessoas não recebem isso. Não, olha o contexto aqui. O contexto. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, você viu isso? O verso vem depois do quê? Do ataque do diabo. Então, quando o diabo te ataca, tem um depois de. Está ouvindo, igreja? Você vai ficar mais forte, porque foi atacado. Espere por coisas boas. Sabe, vamos agora para o Salmo 66. E que diz assim, vamos terminar. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Você já viu que às vezes você confessa o favor de Deus e mesmo assim todo mundo passa por cima de você. Outras pessoas ficam em evidência, se tornam líderes. Sabe, você fica numa posição inferior no seu trabalho, algo assim. Sabe, alguém passou por cima de você. Já sentiu isso? Ninguém aqui. Que lindo, maravilhoso. E que nunca sofra. Davi falou para Deus, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Você passou pelo fogo quando homens te oprimiram, te zombaram, passaram por cima de você no seu trabalho, ou até na sua casa, seja o que for. Escute bem isso. E você diz, eu passei pelo fogo, e eu passei pelas águas. Então escute isso. Deus vai te tirar dali. Sempre tem uma saída. E sabe o que vai acontecer depois? Como você sai não é como você entrou nessa luta. Você vai, olha para mim agora, você vai neste nível, você sai mais rico para um lugar mais alto, mais elevado, um lugar espaçoso. E essa expressão aqui é o único lugar, só tem mais um lugar onde o hebraico, que é a palavra, sabe, rivaya, aparece. E só foi usada 2 vezes. Lugar espaçoso, que na verdade é transbordando. Adivinha? Salmo 23. Meu cálice rivaya. Meu cálice transborda. Deus te leva a um lugar que não somente é espaçoso, mas sim é transbordante. Transborda de abundância.
Seja saúde, seja finanças, seja... Deus nos prometeu que tem um depois de... E quando isso acontece? Quando cavalgam pela sua cabeça e você passa pelo fogo e passa pelas águas. Amém? O pessoal de Dallas ama. Pelo fogo. Tem que fazer assim. Pelo fogo. Fogo. E pelas águas. E nos leva a um lugar espaçoso. Salmo 4, que diz o seguinte: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, Davi disse. Quando Deus te dá largueza, escute, eu não gosto de uma versão que diz o seguinte: tu me deste alívio. Mas não é alívio, a palavra no hebraico ali é usada em muitos outros lugares, que é reovot, que tem o nome Reobão, que quer dizer, sabe, um tipo de espaçoso. Alargar, quando Deus alarga, é usada essa palavra, que é usada para cômodos grandes, certo? Então aqui está certo, que diz assim: me deste largueza. E quando Deus te dá largueza, eu não estou falando de peso. Não se preocupe, não é nada disso. Não é nada disso. Essa largueza está falando de saúde. Deus te dá saúde, alarga a sua força, alarga a sua influência, alarga até a sua riqueza, alarga os seus limites, alarga a sua família, alarga as suas bênçãos. Amém? Então, quando Deus te dá largueza? Antes da angústia, quando você está em paz? O que diz ali?